E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Baes. Hoje a gente vai estar falando de 5 modelos de negócio bem-sucedidos em software livre para alavancar a sua empresa. Lembrando que essa apresentação aqui ela é Creative Commons, então vocês podem utilizá-la e compartilhá-la seguindo as regras da licença, beleza? Eu sou o Baes, sou professor de tecnologia no IFRN, sou mestre em engenharia de produção com foco em gestão ágil de projetos pela UFRN. Coordenador do Ponte Livre, aqui, ó, essa comunidade maravilhosa aqui, de software livre. Sou palestrante, fundador, aí tem várias palestras sobre vários assuntos diferentes. Sou fundador do Brejatec, que é um happy hour de tecnologia aqui em Natal, que acontece todo mês. Tecnologias, marketing digital e empreendedorismo. Geralmente é presencialmente, mas nós estamos fazendo muitas vezes de forma virtual. Então, vocês podem seguir aí nas redes sociais, Brejatec, e no Telegram já pode falar no nosso grupo lá, certo? Então, aproveitem, que é bem bacana, conhecer uma galera divertida e fazer um network legal. Então, também eu sou youtuber no canal Devaneio Sem Limites, várias dessas minhas palestras estão lá, tá? E tem vários outros vídeos interessantes e mais contraídos, também pode ir lá. Eu sou podcaster no Curadoria Cast com minha amiga Mariana, em que a gente dá dicas sobre diversos assuntos. Então, vai lá também, seguir no seu agregador de podcast. Sou consultor da Fagulha Soluções, de tecnologia, a gente trabalha com tecnologia e agilidade lá, então dúvidas sobre isso podem falar comigo. Sou ambientalista, além disso sou fotógrafo, surfista, skatista e motoqueiro nas horas vagas, né, que eu consigo fazer isso. Então, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o que é software livre, né, reforçar isso aqui, que é um software livre é um software que segue as 4 liberdades. Quais são essas 4 liberdades? A primeira liberdade, que a gente gosta de chamar de liberdade zero, é a liberdade de executar o programa como você desejar para qualquer propósito. Ou seja, você pode usar como você quiser. Algumas pessoas até usam de forma para fazer coisas ilícitas. Só que quem usa para fazer isso vai ter que arcar com as consequências desse uso. Mas não é o software em si que vai limitar o uso. Pode usar para o que quiser, criação de bomba, enfim. A gente pode não concordar, mas pode ser usado. Tá? E a liberdade 2 é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Então, você pode não só ver o código, como você pode alterar ele para você deixar ele como você quiser. Essa é a liberdade, a segunda liberdade, ou liberdade 1. Liberdade 2 é a liberdade de redistribuir as cópias de modo que você possa ajudar os outros. Então, você pode pegar aquele código-fonte e distribuir para quem quiser e ajudar várias pessoas assim. A liberdade 3, que é assim, a gente soma 4 liberdades, é a liberdade de distribuir as cópias das suas versões modificadas aos outros. Então, você não só pode compartilhar as versões originais, como você pode alterar e aí compartilhar as suas versões alteradas para as outras pessoas. Então, com essas 4 liberdades, nós temos o que nós podemos chamar de um software livre. Tudo software livre, vocês podem ir lá no meu canal, Devaneio Sem Limites. Eu vou falar mais profundamente sobre cada um desses tópicos e aprofundar. Então, aqui tem que ser um pouco mais rápido. Então, podem ir lá no canal, que aí você se inscreve tudo, que vocês vão ficar sabendo com mais profundidade um pouco. A gente vai trabalhar um pouco melhor software livre por lá, com muitos outros assuntos interessantes também. Software livre quando a gente, ou melhor, software livre não. Quando a gente trabalha em modelos de negócio em software livre, aí nós temos algumas palavras mágicas. Que são, primeiro é a adoção, tá, galera? Então, assim, o que acontece é o seguinte, quando você tem software livre, ele é gratuito, você expande a adoção. E muito mais pessoas começam a utilizar. Pode ter certeza que, por exemplo, o WordPress, que é usado por 38%, e a gente vai falar sobre isso, 38% da web, de sites na web, ele não ia alcançar isso se ele fosse pago. Tá? Então, quando você trabalha com um software livre, algo que você consegue muito é a adoção pelo software. Então, ele vai ser mais utilizado cada vez mais amplamente, e isso permite alguns modelos de negócio aí em cima. E outra palavra-chave também, quando você pensa no software livre, que ele é baseado modelo de negócio em software livre, que é baseado em software livre, desculpa, você pensa nas comunidades. Por ele ser gratuito, vamos dizer assim, né, você consegue gerar uma comunidade. E é a comunidade que vai aumentar a adoção do seu software e fazer com que ele seja usado, corrigido, testado por várias pessoas. Então, você tem que pensar por ele ser software livre, você vai aumentar a adoção. Consequentemente, você consegue aumentar a comunidade, que aumenta a adoção, e você acaba tendo um ciclo virtuoso muito bom aí. E aí você consegue expandir a utilização do seu software
por ele ter sido livre, por causa dessas duas palavras mágicas e maravilhosas, que é a maior adoção e a criação de comunidades. Essa frase eu acho interessante para a gente pensar em software livre. Nós não fazemos software de graça, free, né? Nós fazemos software pela liberdade, que é uma frase do Richard Wise, enfim, Richard Wise, que a questão do software livre, você não faz ele porque ele é de graça, você faz ele porque você garante a liberdade de uso dele, você garante aquelas 4 liberdades, e é por isso que você usa software livre, e todo mundo vai conseguir sair ganhando com isso. Pra vocês terem ideia, gente, tem empresas de bilhões que a gente vai ver isso aí, tá? E aí, o primeiro tipo de negócio que a gente vai ter, de modelo de negócio em software livre que a gente vai ter, é o oferecimento de suporte e serviços. Primeiro que o software é oferecido de forma gratuita, né? Então qualquer um pode baixar, utilizar, seguir aquelas 4 leis. E a empresa vai fazer o quê? Ela vai cobrar pelo suporte técnico ou por personalizações, ou os dois, né? Então a empresa vai estar ganhando com o suporte lá, ajudando outras empresas e garantindo. Pô, mas por que isso é importante? Porque a empresa não quer cuidar do software. A empresa que usa o software livre quer focar no negócio final dela e não na tecnologia. Então você contrata alguém para fazer isso. Outra maneira que eles utilizam também é oferecendo certificações sendo vendidas para quem quiser também, né? Certificações são o quê? São uma garantia de que uma pessoa sabe utilizar aquele software bem e pode dar suporte, que aí é por terceiros, né? E aí, qual a empresa que faz isso? A Red Hat. Red Hat, ela fornece um software, um servidor web, usado muito por aí, um GNU Linux, né? Um servidor web baseado em GNU Linux. Eles cobram uma licença premium, que é o Red Hat Enterprise Linux, que eles garantem uma maior estabilidade, teste e suporte garantido. Então, quando você pagar essa licença premium, né, você já tem tudo aí, suporte, estabilidade, tudo garantido pela própria Red Hat, né? E, além disso, eles oferecem também certificações, como eu falei. E aí a Red Hat, né, vamos ver o tamanho dela, para vocês terem ideia, qual o tamanho de modelos de negócio usando software livre pode chegar. 34 bilhões de dólares, certo? Foi o valor de venda da Red Hat pela IBM em 2019. Tá? Eu coloquei aí para você, é bi, não é milhão, não, é bilhões. Tá? Então é muita, muita grana, galera. Para vocês terem uma ideia, em 2018, 3,4 bilhões de dólares foi o faturamento da Red Hat em 2018. Tá? Então vocês vejam o tamanho que uma empresa com modelo de negócio em software livre consegue chegar. É muito grande. Né? E aí, um outro modelo de negócio que a gente pode ter são publicidades parceiras, né? Um exemplo disso, como é que funciona isso? Primeiro, o software é suportado por anúncios. Então, na verdade, o desenvolvimento do software, né? Então, você vai ter alguns tipos de anúncio lá. O Google faz isso, a Mozilla é a Canonical, que é quem faz o Ubuntu, eles mudaram para um modelo centrado em publicidade. Então, eles, de alguma maneira, utilizam a publicidade para garantir o desenvolvimento do software, certo? E a vida da empresa, né? E aí é um exemplo disso, ó, pra vocês terem uma ideia, 375 milhões de dólares foi o valor que foi pago a Mozilla pela Yahoo para ser o buscador padrão do Firefox, acho que foi em 2008. E por que eles conseguiram isso? Por causa da grande adoção e da comunidade que utiliza o Firefox. Então valeu a pena para o Yahoo pagar todo esse valor para a Mozilla para poder ter publicidade lá no buscador. Pra vocês terem uma ideia do tamanho dos negócios que a gente consegue ter com publicidades parceiras. Ou seja, é um modelo de negócio também bem atraente, que só é permitido quando o software tem uma ampla adoção, tá? E essa adoção vem dele ser software livre também. Um outro modelo muito utilizado é o de licença dupla. Como é que funciona esse licença dupla? Um exemplo, como vocês podem ver aí, é o MySQL, né? Em que a empresa que utiliza dessa licença dupla, existe uma versão corporativa, paga, com mais funcionalidades. E aí tem uma versão de comunidade gratuita oferecida para aqueles. Então, cada um deles vai ter uma licença, vão ter licenças diferentes. O de comunidade é uma licença só software livre, e aí a licença corporativa é paga, que tem umas funcionalidades a mais, né? Como eu falei, um exemplo é o MySQL, que é da Oracle, que é uma empresa, é um banco de dados, isso aí, tá? E aí a própria Oracle também, você, por exemplo, usa a versão comunidade. Aí você pode, a Oracle oferece suporte com licenças de $2.000 a $10.000 no uso deles. Então, é uma das maneiras que eles usam. Antes de ir para o próximo, eu gostaria de destacar que eu não gosto muito desse modelo especificamente, porque de uma maneira ou outra você acaba restringindo o uso, o acesso a algumas funcionalidades, o acesso ao código, quando você trabalha com licenças corporativas.
apesar dela ser muito comum, como a gente vai ver um pouco mais à frente, eu não sou muito fã dela. Então, existem outras licenças outros modelos de negócio que eu julgo melhor, por causa disso, para você poder garantir as funcionalidades, né, em software livre, de todo software. Outro muito comum é o SaaS, que é software como serviço, né? E aí o exemplo que a gente tem aqui, um dos maiores, é da WordPress, da Automattic, que é a empresa que faz o WordPress. O WordPress é um site, é um sistema de gerenciamento de conteúdo, geralmente usado para blogs, portais, de notícias, enfim, sites de maneira geral. Hoje em dia, muito para a construção de sites, mesmo sem blogs, né? E aí, nesse modelo, o software completo é disponível de forma livre, tá? Em que você pode baixar e usar ele completo, não é dupla licença como o outro. Você baixou ele, você usa ele todinho. E aí, o software é hospedado, por exemplo, de modo pago, o SaaS, né? No caso, o WordPress é oferecido pela Automattic como serviço para quem quiser pagar. Se você não quiser ter que se preocupar com baixar ele, instalar no servidor, na sua instância de servidor, para você cuidar disso, você paga a Automattic, eles vão e hospedam para você o WordPress todinho, que você não precisa se preocupar com nada, certo? Mas quem quiser, existe esse mesmo software, é disponibilizado de forma completa livre. Então, o modelo é baseado aí. Então, eles trabalham essa hospedagem para usuários mais comuns, né, empresas menores, médias, né, sites, enfim, mas eles também trabalham, por exemplo, eles ganham muito dinheiro com isso, com serviços corporativos, como a editora Abril, para você ter o tamanho deles, eles têm empresas corporativas da Abril, Spotify, olha o tamanho de notícias. Se você conjunta CNN e Abril, e aí tudo roda em cima do WordPress, que é customizado e hospedado, né, oferecido como serviço pela Automattic, tá? Então, e aí, se você for no site da Automattic, eles têm vários e vários e vários outros projetos baseados nesse modelo de negócio, tá? E aí como falei, o WordPress Automattic, né? Uma outra maneira que eles trabalham é disponibilizando também vários serviços freemium, né? Que aqui você tem uma parte que é de graça e outra parte paga, e é por meio de plugins que você pode colocar nas suas instâncias dos seus servidores, né? Então, você pegou o software completo, instalou lá no seu servidor e está usando alguns plugins. Tem alguns plugins que são da Automattic, né? E aí, alguns deles são software livre, você pode ir lá, instala e tal, mas aí para você ter algum acesso a alguns serviços melhores, que aí usam servidores, usam coisas que são hospedadas pela Automattic, aí você paga. E aí eles ganham muito dinheiro com isso. Como vocês lembram que eu falei, 38% da web, depois eu vou para lá, da web roda em cima da Automattic. Imagina, em cima do WordPress, imagina a quantidade de clientes que essas pessoas têm. E é essa quantidade de clientes gera isso aqui, ó, esses números. E o quanto vale a Automattic? 3 bilhões de dólares. Tá? 3 de novo, bilhões. Certo? Totalmente baseado em software livre. Certo? O faturamento anual da Automattic está em 135 milhões de dólares. Com vários serviços, basicamente todos eles baseados em software livre. E aí, ó, eles só conseguiram 38% de adoção na web pelo uso do WordPress, porque ele é livre, galera. Se ele não fosse livre, ele não tinha uma comunidade tão grande quanto ela tem, eu sou um dos usuários dele, existem vários outros, ele não ia conseguir essa comunidade grande, essa adoção de 38%, se não fosse software livre. Não chega, tá? Não chega. E aí você imagina que 38% desses... 38% da web, ou seja, 100% dessas pessoas que usam o WordPress são possíveis clientes da Automattic, sendo pelos plugins que eu falei lá, ou seja, pelos serviços de hospedagem customizados, etc., serviços de suporte e garantia, né, como eu falei, que acaba se misturando, né, em alguns modelos. Então, ele consegue ter um faturamento de 35 milhões e valer 3 bilhões de dólares usando software livre no coração da empresa. Liga aí. E aí, uma outra opção também são os marketplaces, né? Como é que funciona o marketplace? Nós temos um exemplo aqui que é o Streamlabs. O marketplace você oferece o software completo de forma livre, então qualquer um pode baixar e utilizar, só que ele vai lucrar com o mercado de extensões para o software, então você vai ter várias extensões que você, para utilizar, você vai ter que pagar, nesse caso, pode ser extensões, temas de customização ou de aumento de funcionalidade, né? Um exemplo, como eu falei, é o Streamlabs. Ele é um programa de fazer streams, lives, então muita gente que é músico, principalmente gamers, estão utilizando.
E hoje, esse mercado de games, vocês têm uma ideia, ele está estimado no valor de alguns bilhões, 3 ou 4 bilhões de dólares anuais. E aí a Streamlabs se aproveita desse mercado também, né? E aí não só ela oferece essas extensões, no caso do Streamlabs, como oferece serviço de SaaS também, né? Para você colocar site. Além disso, eles ainda recebem, por exemplo, a porcentagem de transações quando você utiliza o software deles. Para receber, no caso de streams, tem muita coisa de doação. Então, eles ganham bastante com esses modelos aí. E para vocês terem uma ideia do tamanho do Streamlabs, 89 milhões de dólares foi o valor de compra da Streamlabs pela Logitech, que é aquelas que fazem mouse e tal, teclado, faz hardware. Então, a Logitech, eles queriam juntar a parte de hardware usado para o streaming com a parte de software e comprar por 89 milhões. Não é 1 bilhão, mas é bastante grana, né? E o faturamento anual da Streamlabs está estimado em 35 milhões, certo? Lembrando que todos os links que eu utilizei para isso aqui das fontes estão nas referências. E eles têm cerca de 2 milhões de usuários ativos. De novo, eles não teriam 2 milhões de usuários ativos se o software fosse pago. Tá? O software em si, ele é completo e ele é livre. Agora, as extensões para ele, que eu utilizo esse software, eles são pagas. Eu não pago pelo software, eu utilizo a parte gratuita. Mas tem várias milhões de pessoas que são profissionais nisso que utilizam esse software e pagam por ele, né? Eu pago pelas extensões do software, quer dizer. Sem contar os outros modos outros modelos de negócio, beleza? E aí existem alguns outros modelos de negócio. Aqui tem um link, vocês podem acessar lá no pbs.net para pegar esse link para alguns outros modelos de negócio, por exemplo, por via de doação, que é o caso da Wikipedia. A Wikipedia inteira, ela é bem avaliada, ela não trabalha com anúncio e ela só funciona com base de doação. E ela só consegue ser assim porque ela é software livre, tá? E aí, como é que faz para a gente escolher um melhor modelo de negócio para a minha empresa, que eu estou crescendo, que eu quero pivotar, né? O pessoal adora essa palavra, eu quero mudar meu modelo de negócio, que eu acho que eu vou conseguir maior adoção, maior uso usando software livre. Qual deles que eu utilizo? Vamos pensar aqui. Primeiro, como já dei alguns exemplos falando aqui, muitas empresas vão usar um misto de modelos. Né? Por exemplo, Streamlabs, ele trabalha com SaaS, ele trabalha com Marketplace, trabalha com porcentagem lá, então trabalha com várias coisas. Então, bom que você estude várias empresas e veja o melhor. Licença dupla é bastante utilizada, apesar de eu ter minhas críticas. Agora, se vocês derem uma olhada, apesar da licença dupla ser muito utilizado, uma coisa que eu reparei fazendo a pesquisa, os maiores faturamentos não são das licenças duplas, costumam ser dos softwares que trabalham com software, com uma licença de software público, software livre, e trabalham em cima deles, seja extensão, seja serviço, ou suporte técnico, esses acabam tendo um faturamento maior, porque você acaba, às vezes, garantindo uma adoção até maior do software completo de uma vez só. Tá? Então, eu prefiro, não gosto de licença dupla, mas eu acho importante deixar claro que ele, sim, acaba sendo muito utilizado. Né? E aí, licença dupla é usado com SaaS e outros serviços. Né? Como eu falei, os mais lucrativos acabam sendo o que são totalmente SaaS e de suporte. E aí, uma coisa mais importante sobre escolher o modelo correto é que talvez a sua ideia você precise de um modelo único que não for utilizado. Então, use esses modelos como base, pense no seu negócio, explore sem medo os modelos, vá criando para você criar o quê? Um modelo que deve estar alinhado com a natureza do seu produto, com o objetivo dos fundadores, né? Qual o objetivo que você tem com esse software como fundador dele? Então, você vai alinhar esses objetivos com os modelos de negócio e com os desejos que a comunidade vão ter ao utilizar o software de vocês. Beleza? Então, essas aí são algumas dicas que tem, né, sobre software livre e modelo de negócio software livre. Eu queria lembrar, nós não fazemos software de graça. Nós não fazemos software de graça, free, né? Free software. Nós fazemos software pela liberdade. Então, você não faz porque ele vai ser de graça para as pessoas. Você faz porque você vai garantir a liberdade das pessoas e assim você vai ter mais inovação, criatividade e um mundo em que todos ganham, tá? Gente, muito obrigado por verem esse vídeo. Eu sou o PBS, certo? Podem tirar qualquer dúvida que vocês tiverem nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, deixa eu ver o que mais, LinkedIn, Telegram. Pode pesquisar lá, ou pode pesquisar que eu falo com vocês, pbs.net, você vai achar essa apresentação com as referências, com tudo, é só ir lá também tem meus vídeos do canal, vai ter essas apresentações em vídeo, vão estar lá em breve também. Se vocês precisarem de alguma ajuda com agilidade empresarial ou com tecnologia, pode falar comigo, com o pessoal da Faguli comigo, que a gente vai poder dar ajudar vocês. Pode ver minhas palestras, seja no pbs.net, seja no meu canal Devaneio Sem Limites.
onde eu tenho muito mais conteúdo divertido e descontraído e leve para vocês, e também falo mais de software livre por lá. Tem o meu canal, meu podcast Curadoria Cast, com várias dicas, sigam lá. Sigam o Brejatec e o Pote Livre, a comunidade de software livre, e o melhor Brejatec, o melhor happy hour do momento aí, tecnologia. Sigam a gente no Telegram. Valeu, beijo! Valeu!